Olá! Hoje eu quero compartilhar com você, mulher, uma palavra de ânimo para a tua vida. E eu quero dizer que Deus ama muito as mulheres. Deus ama. Jesus se importa. Jesus ama as mulheres. E a Bíblia fala lá em João 20:15, perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Então a Bíblia fala que a primeira palavra que Jesus ele diz ao ressuscitar é: mulher, por que choras? Então aqui Jesus, ao ressuscitar, ele encontra Maria Madalena, ele aparece para ela e ele diz: mulher. É uma curiosidade, né? Que a gente às vezes lê a Bíblia e a gente não percebe esses detalhes. Então aqui a gente entende como nós somos amadas por Jesus. E as mulheres na Bíblia, elas sempre tiveram um papel muito importante. E é isso que eu quero falar para você, mulher, que Deus te ama e você é muito importante. A Bíblia, ela já nos mostra mulheres muito usadas por Deus. A gente vê todas as mulheres que a Bíblia fala, elas eram mães, elas eram esposas, elas eram líderes, elas eram mulheres que tinham autoridade, que tinham sabedoria, eram conselheiras, juízes. Nós vimos mulheres extraordinárias com um papel super importante na história do povo de Israel. E eu quero compartilhar isso com você. Quantas mulheres nós temos? Eva, temos Sara, nós temos Noemi, Ruth, nós temos Esther, Débora, Raabe, nós temos tantas mulheres, Abigail, e as mulheres lá do Novo Testamento, temos Maria, mãe de Jesus, nós vemos Maria Madalena. Meu Deus, quantas mulheres usadas pelo Senhor. E eu quero dizer para você que as mulheres, elas sempre foram importantes no projeto de Deus. Todas estão envolvidas no projeto da nação, da criação da nação de Israel. Todas estão no projeto até o nascimento de Jesus, mulheres que estão na genealogia de Jesus. Então ali a gente vê o quanto elas são importantes. Mas a gente via muito a mulher ser usada por Deus com autoridade, com autonomia, lá no Antigo Testamento. Mas ali no Novo Testamento a gente vê que muitas mulheres, elas não tinham vez e não tinham voz. Por que aconteceu isso? Né? Após o exílio na Babilônia, o povo de Israel foi levado, o povo de Judá, eles ficaram escravizados naquela nação. E após a liberdade, a libertação do povo que estava cativo, houve uma grande reforma religiosa, mas não dita por Deus. Ela foi uma reforma religiosa não ordenada pelo Senhor, e sim por homens. Então o que acontece? As pessoas saem do cativeiro e os sacerdotes ganham um poder muito grande nessa nova etapa do povo de Israel. E aí o que acontece? Eles voltando para Jerusalém, já havia o povo grego, o povo romano que havia conquistado Jerusalém, e aí eles são feito uma mistura daqueles povos com o povo de Israel, e ali entra, né, com o domínio greco-romano, entra a cultura, entra os costumes, entra a religião deles, e eles vão impondo isso lá no povo de Israel. E aí então, com o helenismo, que vem lá do povo grego e do povo romano, a mulher então ela é totalmente feito dela assim, ó, é tirado totalmente dela o seu valor. E aí a mulher começa a ter uma outra visão sobre ela. A mulher é vista de uma maneira diferente, e a gente vê que isso traz uma consequência muito cruel para as mulheres, até hoje lá em Israel. As mulheres, elas são vistas agora no Novo Testamento
com o olhar biológico apenas como procriadoras. A mulher, ela precisa gerar, ela precisa ter filhos, ela precisa dar filhos para o seu marido. No contexto social, ela é dependente do seu pai e depois, consequente, né, então, do seu marido. A gente vê que quando as mulheres nascem, lá no Oriente, o seu pai, ele começa a preparar um tesouro, né? Um dote. Ele começa a guardar o dinheiro, as suas moedas, para entregar a ela quando ela se casa. E as suas moedas, então, né? As suas dracmas, elas fazem parte do seu véu do casamento. E aí, quando ela vai se casar, o seu marido, então, prepara um colar de 10 dracmas, que é o seu compromisso, né? Como nós temos a aliança, lá no Oriente elas têm o colar. Então ela é preparada para ser sustentada primeiro pelo seu pai, depois pelo seu marido. Ou seja, a mulher, ela não é incentivada a ter um sustento próprio, a fazer algo para se sustentar. E no olhar psicológico, essa mulher é intelectualmente limitada, ela não tem a compreensão, ela é incapaz, né, aos olhos da sociedade, de entender a Torá, a lei, os profetas, e também ela não pode orar em público nem ler a Bíblia em público. Nós estivemos em Israel em 2013 e lá até hoje as mulheres, elas não podem orar junto com os homens no muro. Lá no Muro das Lamentações, os homens têm o seu espaço, que é muito grande, e num pequeno lugar, um espaço limitado, separado, as mulheres vão ali orar. Então, ainda existe uma distinção muito grande entre homens e mulheres. Mas, no meio desse contexto aí, lá no Novo Testamento, né, depois do cativeiro, as mulheres sendo vetadas em quase tudo lá, Jesus nasce. Então ele nasce nessa realidade da mulher não ter voz, não poder se sobressair em nada mais, né? Não mais como as mulheres no Antigo Testamento, que tinham voz, que Deus levantava para profetizar, para aconselhar. Agora as mulheres estão cheias de barreiras, né, impostas a elas, e Jesus, ele não se importou, ele não se importa com essas barreiras feitas à mulher. E ali ele exerceu um ministério vital, importantíssimo junto às mulheres. Então Jesus, ele amou as mulheres sem distinção. Se a gente vai ver as mulheres que caminharam com Jesus, elas eram donas de casa, elas eram ricas, algumas mulheres simples do povo. Ele se relacionou com mulheres pertencentes à corte real. Ele tinha as viúvas, né, as solteiras, as impuras ao seu redor. Ele falou com as mulheres, ele deu voz às mulheres, ele atendeu às necessidades daquelas mulheres. Lembram da mulher no poço de Jacó? Ela está lá no poço, ela era uma mulher que se divorciou várias vezes. E Jesus, mesmo sabendo que isso era algo muito terrível lá para os judeus, ele não se importou com a situação daquela mulher, porque ele queria prover uma cura, uma restauração. Então, as mulheres estiveram com ele, elas sustentaram o ministério de Jesus, e após a morte de Jesus, para quem que ele aparece? Na sua ressurreição, ele aparece para as mulheres. E aqui ele fala: mulher, por que choras? A quem procuras? Jesus, ao ressuscitar, ele fala primeiro com as mulheres. Então, Jesus está quebrando essas barreiras. E eu quero dizer para você, mulher, hoje, você é muito importante para Deus. Você é muito preciosa para Deus. Nunca deixe que ninguém diga para você que você não tem valor, que você não é importante, que aquilo que você faz não tem valor e não é importante. Por quê? Porque se você é uma dona de casa, você tem um papel importantíssimo de cuidar da sua casa, de ministrar a vida do seu marido, dos seus filhos. Se você trabalha fora, você também tem um papel importante, porque você, além de cuidar da sua casa, você tem outro trabalho e você está lá também se dedicando. Você é uma mulher importante para Deus. Tudo que você faz é importante. Você que trabalha na obra do Senhor, o seu trabalho é visto e valorizado pelo Pai. Então, quero dizer para você, as mulheres, elas ficaram com Jesus até o fim, até a sua morte.
e na sua ressurreição. Então nunca duvide o quanto você, mulher, é importante para Jesus. A sua vida é preciosa para o Senhor, Ele te ama muito. Amém? Então, quando você se sentir desanimada, quando você se sentir triste, achando que você não tem valor, que aquilo que você faz não é importante, lembre, Jesus te ama e Ele quer devolver o teu lugar, mulher, no reino. Ele quer devolver esse papel tão importante de mulher que ora, que profetiza, que ministra a vida de outras mulheres. Nesse tempo, Deus está nos levantando para que nós venhamos levantar outras mulheres. Esse é o tempo, mulher, de você tomar posse de quem você é. Você é filha, você é escolhida por Jesus. E assim como Deus usou mulheres lá no Antigo Testamento, e Jesus veio restaurar esse ministério na vida das mulheres ali, depois de estarem tão à margem da sociedade, hoje Jesus disse para você também, mulher, eu quero te usar. Eu quero usar você para profetizar, para orar, para levantar outras mulheres nesse tempo. Amém? Que Deus te abençoe e que você nunca esqueça o quanto você é importante, especial para o Senhor.